aqui no meu segundo episódio do meu podcast Tá Tudo Bem ou Quase? Hoje, gente, eu tenho uma convidada muito especial, Vanessa Racanelli. Além de ser uma querida, maravilhosa, que mora no meu coração, ela é bailarina, professora de Pilates, tem um estúdio de Pilates, dá aula maravilhosamente bem numa das escolas mais renomadas daqui da região. E agora ela tem uma coisa nova, né, Vanessa? Ela vai participar do Pilates Live. Ela foi uma das escolhidas para participar do Pilates Live. Então, além dela ser tudo isso, ela ainda passou por um momento muito complicado da vida dela, há bastante tempo atrás, mas hoje ela é mãe de um adolescente. E como o nosso tema aqui acaba girando em torno de mães e mães de adolescentes, nós vamos falar com a Vanessa Racanelli sobre gestação e a depressão dentro desse momento que deveria ser um momento mágico, especial, e a mulher acaba sofrendo depressão. Mas primeiro, seja bem-vinda, Vanessa. Eu esqueci de falar alguma coisa? Não. Você nunca esquece. Sua memória é maravilhosa. Até os meus pacientes esquecem das coisas, eu não esqueço. Eu falo, você lembra aquele dia que fulano falou não sei o que para você? Exatamente. Tira coisas do arco da velha, né? É verdade, a minha memória Mas é boa muito mesmo. obrigada, né, pela presença, primeiramente. Fiquei super feliz com o convite. E se eu puder contribuir com alguma mamãe que possa estar passando por esse momento, eu estou aqui. Ai, obrigada por você ter aceitado, viu? Obrigada. Gente, a depressão pós-parto é uma depressão que se fala muito, que muitas pessoas conhecem, que muitas pessoas até sabem hoje em dia o que fazer. Mas e a depressão gestacional? A depressão gestacional, ela é mal vista, por incrível que pareça. Porque a depressão em si, estava conversando isso com a Vanessa antes da gente começar, já é um tema delicado, já é considerado a pessoa está doente ou está fingindo? A pessoa está doente ou está fazendo corpo mole? A pessoa está doente ou está querendo chamar a atenção? Então, ela já carrega isso junto. E ela é uma doença física. É muito importante dizer isso. A depressão não é uma doença emocional. Os sintomas são também emocionais, é muito importante vocês ouvirem isso. Os sintomas são visivelmente vistos por nós como emocionais. Choro, apatia, diversas coisas, tristeza excessiva, porém, ela é uma doença física, gente. Física. A nossa neurotransmissão cerebral está agindo no nosso cérebro de maneira inadequada. Ah, mas eu posso não ter passado por nenhum problema na vida e ter uma depressão? Pode. Posso não ter nenhuma perda, nenhum luto, nenhuma dor, nenhum trauma e ter uma depressão? Pode. Porque você não pode quebrar a perna? Você não pode ter uma pneumonia? Você não pode ter um problema cardíaco? Você também pode ter depressão. Então, a depressão é uma doença física. Agora, a depressão na gestação, por que ela é mal vista? Porque a primeira frase de quem está com depressão, a primeira frase que a pessoa mais escuta é: você tem casa, carro, pai, mãe, família, saúde, duas pernas, enxerga. Por que você está deprimido? Não lhe falta nada. Aí você está grávida. Era para você estar como? Feliz. Radiante. Saltitante. E você não está. Então, a depressão gestacional e a pós-parto são as piores, porque elas vêm agregadas de uma coisa muito triste, que é: você deveria estar feliz e você não está. Você imagina quem escuta isso? Você já imaginou você estar doente e alguém dizer para você: você não poderia estar doente, você não pode estar doente? Vanessa, quais foram os primeiros sintomas que você percebeu assim? Isso aqui está errado. Tá. Primeiramente, eu gostaria de falar o seguinte, que por mais que existisse essa melancolia, essa tristeza, eu queria muito esse meu filho. Muito, 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 muito. Então, o André, assim, é uma coisa que me emociona de falar, porque realmente ele é aquele potinho de ouro, né, que chegou na minha vida
para trazer todo esse amor. Sim. Então, eu tinha essa consciência de que eu queria mesmo estar ali. Mas eu acho que os primeiros sintomas, né, depois de ter passado, né, já tem 14 anos isso, 15 anos isso é importante quase, dizer. Né, já tem bastante Sim. tempo. E eu me sentia fora de mim. Eu sentia que eu não era eu. Eu tinha acabado de mudar de cidade. Então, no meu caso, eu acredito que teve alguns acontecimentos que me trouxeram essa situação, né? Mas eu havia mudado de cidade, eu havia me afastado de amigos, me afastado da minha família, né? Da minha mãe, que sempre foi o meu ponto assim de equilíbrio. E teve toda uma mudança muito drástica. Mas eu acho que eu, Vanessa, eu me sentia fora dessa minha casinha aqui, dessa minha casinha interna, né? Muitas vezes eu queria ser e não podia ser quem eu era, né? Trabalhar com a minha dança, né? Me apresentar e, por N situações do momento, aquilo foi ficando, né? Escondido. Eu fui me escondendo, foi ficando guardado dentro de uma caixinha ali. Quando eu percebi, eu já não era eu, já era outra pessoa. Então, o primeiro sintoma é você não se sentir você. Exato. Muito interessante isso, porque às vezes a pessoa acha, eu tô com depressão porque eu já tô chorona, eu já tô alguma coisa, e na verdade era uma sensação de que você não era você. Falta de pertencimento, talvez, assim, lado a lado. Eu não estava pertencendo ao mundo que eu estava vivendo. Aí você recebe o diagnóstico como? Como foi esse diagnóstico? Como que você se deparou assim, Vanessa, que você tenha depressão? Né? Crises de choro, raiva excessiva. Eu tinha uma coisa assim que me agoniava. Às vezes eu não queria conversar, eu não queria me expor socialmente, eu queria ficar dentro de casa, né? Só que vinha assim uma raiva, uma agressividade e ao mesmo tempo eu tentava me controlar. Porque eu tinha um bebê e eu queria muito esse bebê, né? Eu queria muito o André. E, enfim, eu acho que foi por aí. Eu acho importante a gente falar isso, gente, porque está vendo que a gravidez não está associada à depressão. A mulher está com depressão, no entanto, não é necessariamente porque ela não quer aquela gravidez. Pode até ser, só que aí a gente já vai para um outro lugar que nós mulheres também não temos a permissão, né, Vanessa? Sim, sem de não querer um bebê, né? Os pais podem dizer, eu não quero esse filho agora, mas a mãe não. Mas a gente não está falando desse caso, a gente está falando de uma mãe que queria essa gestação, no entanto, ela percebeu que ela estava depressiva. E aí, Vanessa, as pessoas vinham e diziam o que para você? Vamos pensar assim, esses sentimentos de provavelmente você sentia medo, você sentia vazio, tristeza, só que ele era antagônico a todo mundo te dizendo: "Ai, você tá grávida, que legal". O que eu mais ouvia era: calma, vai dar tudo certo. Você vai ver quando o bebê nascer, né? Só que assim, até o bebê nascer, eu tinha 9 meses pela frente, né? E eu precisava estar bem nesses 9 meses, né? Porque a criança dependia dessa minha saúde física, emocional, né? Porque uma depressão, quando ela não vem para você poder tratá-la, além da psicoterapia, além de tudo que eu fiz. No meu caso, teve medicamento, né? Então, esses medicamentos geravam um risco para a minha saúde e para a saúde do bebê. Isso, a medicação é importante, porque assim, gente, a depressão, ela requer medicação. Ela requer psicoterapia, ela requer até outras terapias. Eu e a Vanessa, a gente estava conversando que ela, como professora de Pilates, a atividade física, e o Pilates é uma maneira de se tratar depressão também. Sim. Mas é muito importante dizer, a depressão precisa de remédios. Sem dúvida. E aí, remédios, bebê, e aí? Então, aí eu precisei passar por vários profissionais, né? E, dentre eles, nós encontramos um caminho, né? Então, eu fui assessorada por uma profissional maravilhosa, dentro da área da psiquiatria, que me orientou. Então, o que eles pesavam? O que era mais interessante? Eu ser medicada
e, de repente, conseguir lidar com isso até, né? Então, foi pesado aquilo, né? Foi colocado numa balança. Ou, de repente, não medicar, mas, de repente, poderia acontecer coisas mais graves, né? Porque, Poderia. assim, a gente sai de si. Poderia. Né? Inclusive, os casos de suicídio, Sim. eles são muito causados pela pessoa estar com depressão. Então, na verdade, eu acho isso é importante dizer que o que vale mais a pena, uma mãe bem, né, medicada, óbvio que essa medicação vai para o bebê, mas hoje os estudos dizem que, assim, uma proporção tão pequena que, assim, não justifica uma mulher ficar doente, depressiva, mal, correndo risco de vida, inclusive, para ela e para o bebê, e uma mãe medicada, né? Uma gestante medicada. Sim. E tudo foi muito bem pensado, né? Qual era a medicação, a dosagem dessa medicação, né? Então, teve acompanhamentos por todos os lados, né? Daí, por exemplo, cardiologista, o próprio ginecologista, né? O obstetra, que faz o acompanhamento desse feto, né? Então, eu tive muita assessoria, digamos assim, né? Então, eu fui respaldada por todos os lados, mas porque eu quis. Porque eu acho que a pessoa, quando está com depressão, ela precisa seguir. Ela precisa ter essa consciência. Eu quis sair daquilo. Então, eu fazia qualquer coisa para sair daquela situação depressiva, né? É difícil? É difícil. Né? Então, assim, eu tive meus pais, por exemplo. Meus pais, eles me viam para baixo. Eu lembro da minha mãe falando, não, vamos dar uma volta. E me colocava dentro do carro. E a gente buscava alternativas para eu fazer alguma coisa. Era trabalho manual. Era um vídeo de dança que minha mãe, né, colocava para que eu assistisse. E, assim, o tempo inteiro, eles em cima, meus irmãos, né? E a minha psicóloga favorita, no caso, é você. Obrigada pela parte que me toca. Que, desde o primeiro momento, né, eu fui apresentada a você pela minha cunhada, né? Sim. Que falou, olha, eu conheço uma pessoa que vai poder te ajudar. Então, assim, quando eu tive aquela primeira crise, que eu falei, meu Deus, eu estou precisando de uma ajuda, além, né? Foi quando ela me levou até você, né? E eu lembro que eu chegava nas sessões, eu chorava muito, né? Muito brava. Muito brava. Porque as pessoas acham que a depressão, a pessoa está só melancólica. Não, a muito pessoa brava. está igual um bichinho acuado. Ela está com medo de tudo. Postou, ela está com né? medo do que ela vai ouvir. E tem uma coisa, né, Vanessa? O que eu acho que a pessoa depressiva mais passa é o medo do julgamento. Sim, né? A parte social, né? O que as pessoas vão dizer afeta muito a gente, né? Eu acho que eu sofri mais com essa situação, né? E eu lembro que você a todo momento dizia: "Deixa pensar, ninguém tem nada a ver com você", né? E cada dia que eu saía do teu consultório, eu saía com uma palavra dizendo: não, vai dar certo, você vai conseguir. Sempre tinha uma positividade. Então, eu acho que essa positividade também das pessoas que conseguiram compreender, né, essa situação, elas fizeram com que eu também me levantasse, que eu queria. Eu né? acho que essa fala que você acabou de falar é importante. Compreender. Compreender. Eu acho que compreender uma pessoa com depressão é assim, é divino. Sim. Porque é o que as pessoas não fazem. As Sim. pessoas têm o péssimo hábito, a maldade, eu acho mesmo, de assim, primeiro julgar. Primeiro eu vou te julgar, depois que eu fizer qualquer juízo de valor, aí eu posso compreender, dependendo da explicação que você vai me dar. Sim. E eu acho que devia ser o contrário, né? Primeiro eu vou te acolher, vou entender a sua dor, não importa a dor, gente. Eu acho que isso é importante. Se alguém chega no meu consultório dizendo eu estou arrasada porque o meu cabelo não ficou na cor que eu queria, é a mesma dor de uma pessoa que perdeu alguém. Ah, Lúcia, claro que não. Claro que sim, porque a gente está falando de como aquela pessoa sente aquilo. Então, primeiro você acolhe, depois da pessoa acolhida, aí você vai dizer, mas é só um cabelo, mas você pode fazer o que você quiser. Depois é o segundo passo. O primeiro passo é dizer, eu te acolho. Sim. Não é? E a dor, ela é pessoal, totalmente e intransferível. Intransferível. E tem uma pessoal, coisa, né? as janelas que se abrem diante da dor. Às vezes um paciente chega para mim e diz assim, eu estou muito chateado porque, sei lá,
o meu crachá ficou com uma foto que eu não gosto. Gente, ele não está falando um crachá e ele não está falando uma foto. Ele está falando de tantas gavetas que tem dentro daquele crachá, daquela foto, que você não calcula. E aí, qual é o primeiro passo? Acolha. Aí você vai abrindo as gavetas, limpando as gavetas e tirando essa dor dali. Sim. Então, pensa, uma mulher com depressão gestacional, a gente pode dizer que é a ponta do iceberg. Sim, sem né? dúvida. A gente não pode rotular. Ela está mal porque ela está grávida. Não tem nada a ver. Mesmo que ela não queira o bebê. A gravidez abre portas dentro da mulher imensas, gente. Sim. Imensas. E que ninguém fala. Tá grávida, pronto, acabou. Não. A partir do momento que a mulher engravida, ela se conecta com a mãe dela e com todas as ancestrais. Começa daí. Se tiver erro nesse sistema, a gravidez já começa por um lugar doloroso. Sim. Uma falta de uma mãe, Nossa. uma mãe que não quis, uma mãe que foi embora, né? Um abandono. Ela já vai abrindo portas ali que você já não tem como mensurar. Sim. Disso para como essa mulher vai enxergar esse bebê, essa nova história, porque morre uma mulher a partir do momento que você... Sem dúvida. Que nasce um filho, uma mulher transformação, morre. né? Total. Você morre, nasce uma outra mulher. Aquela que você foi antes, ela não volta nunca mais. Nunca mais. Então, se abre tantas portas, e o que a gente só vê? A ponta do iceberg. Qual é a ponta do iceberg? Ela está grávida e está depressiva. Então, ela não quer esse bebê. Né? Então, isso é a ponta do iceberg. A mulher tem uma... A mulher não, todos nós temos infinitas possibilidades dentro de nós quando nós trazemos uma dor. Estou triste porque eu arranhei o meu carro. Você não está falando de carro, você não está falando do arranhão. Você está falando de tanta coisa que aquele arranhão naquele carro constelou. Exato. E as pessoas ficam só ali na superfície. Tá chateada por causa de um carro, tá chateada por causa de uma porta, que bobagem. E o triste hábito do apontamento, né? Do Sim. apontar o dedo, né? Sim. Assim, eu falo que a gente está em 2025, isso não serve só para depressão, mas acho que para tudo. O ato do apontar o dedo, né? E eu, quando eu estava gestando, né, o meu primeiro filho, naquele momento eu não tinha essa consciência, mas hoje eu paro e eu falo assim... Meu Deus, como eu fui sortuda, né? Porque assim, depois eu tive uma outra gestação, totalmente diferente, mas naquele momento eu poderia não ter tido uma segunda gestação e eu poderia ter partido dessa vida, digamos assim, sem ter vivenciado uma nova experiência, né? Poderia. Não que essa não tenha sido rica, porque eu acho que foi onde eu tirei uma força de dentro de mim. Que ela transborda hoje, né? Tudo aquilo que eu passei, ela transborda na pessoa que eu sou hoje. Sim. Né? Então, sim. Valeu a pena. Até a depressão valeu a pena. E com certeza. Você sabe que, por exemplo, uma mulher, quando ela tá num processo de uma gestação normal, ela já se torna outra mulher. A depressão é um portal, gente. A depressão ela é um portal. Você atravessa uma depressão e você sai do lado de lá outra pessoa. Tanto que quando uma pessoa não se cura da depressão, é porque ela não fez a travessia. Faça a travessia. Ela pode levar 1 ano, 2, 3, 10, 20. Mas você vai chegar do lado de lá outra pessoa. Sim. Então, a mulher gestante já está fazendo uma travessia. Depressiva, ela está fazendo outra travessia. E aí, Vanessa, como era para você... A sua barriga crescendo, você precisando de medicamento, você precisando... Como que foi a sua relação com o André na barriga, estando com depressão? Eu curtia aquela barriga, né? Mas eu curtia aquela barriga intimamente, né? Então, por exemplo, naqueles momentos em que eu estava sozinha comigo, escutando uma música, colocava muita música para o André, eu rezava muito, né? Assistia programas assim que... traziam palavras positivas. Então, eu curtia, eu acariciava aquela barriga, eu conversava com ele, sabe? Eu imaginava como seria o rostinho dele, né? Eu tinha certeza que era um menino, né? Então, já chamava pelo nome. Então, assim, só que o social, na hora que eu estava, por exemplo, com outras pessoas, eu
me isolava, né? Acho que não conseguia demonstrar, né? Mas intimamente, na hora que eu estava sozinha comigo, eu lidava com aquela barriga, eu amava a minha barriga enorme. Eu me achava linda no fundo, apesar de, né? Mas tinha aqueles momentos e que assim, a depressão, você não fica o tempo inteiro triste, ou o tempo inteiro brava, ou o tempo inteiro... Não. Ela vai fazendo uma nuance, ela vai transitando. Né? Como a gestação nos deixa muito mais sensível, muito mais, né, suscetível a captar tanta coisa, né, energeticamente falando, eu acho que enfim, eu curtia, Lúcia, eu gostei de ter aquela barriga, mas para mim, não para dividir. E a culpa? Como que era a culpa? Porque assim... Nossa! Primeiro que assim, começa uma mãe, começa uma culpa. Eu, você que está aí, todas as mães, né? Nós somos seres culposos. Tudo que acontece com o filho, ai, porque eu não fiz aquilo, porque eu não pensei naquilo, porque eu não vi aquilo, como se nós tivéssemos superpoderes. Como era a culpa? Porque, assim, nos momentos de dor, de sofrimento, que não tinha relação com o André, como que você conseguia lidar com a culpa? Olha, a única coisa que eu pensava era assim: eu estou tomando medicamento e, por conta disso, o meu filho pode ter as sequelas de toda essa medicação. Então, eu pensava, só que, não sei, né, mas automaticamente já vinha uma chavinha que virava e falava, não, o André não vai ter nada. Eu tinha dentro de mim a certeza que ele seria uma criança saudável. Você tinha uma fé. Fé. Eu acreditava naquilo, né? E acertei, né? Dentro dessa fé, ele 99% das mães é amor e fé, né? Amor e fé. Acho que o resto a gente é qualquer outra coisa. Mas 90% de qualquer mãe é amor e fé. Sim. Mas até hoje, assim, quando eu olho, né, para o André, ele é uma criança, assim, um adolescente, né, hoje, super inteligente, um menino do bem, amoroso, né? Eu olho e falo, nossa, passei por tudo isso, mas eu fiz um bom trabalho. Eu tenho essa Vanessa, sensação. E você chegou a contar para o André o que aconteceu com você na gestação dele? Ele chegou a saber? Porque hoje o André tem 14, né? Sim. Ele chegou a saber? Ele falou assim para mim, eu contei que eu viria, né? A convite seu. Aí ele falou assim, então, a mamãe vai falar sobre depressão gestacional. Ele falou, mãe? Eu falei, Ele falou assim, na sua gestação, eu contei para ele, né? Mãe estava com depressão. Verdade, mãe? Eu falei, verdade, porque assim, não era um assunto que até vocês o momento nunca tinham falado sobre isso. Não. Ele sabia que eu já havia tido depressão. Sim. Né? Tanto é que ele tem muito cuidado comigo, né? Porque como ele sabia, ele é todo acolhedor, né? Quando eu perdi minha mãe, por exemplo, ele ficava muito do meu lado o tempo inteiro para saber se eu estava bem, porque para ele também era importante que eu estivesse bem, né? Então eu tinha muito medo dessa reincidência, né? Isso é importante dizer. Mas o André não sabia. Todas as pessoas depressivas, quando curadas da depressão, então a gente precisa dizer que depressão tem cura, porque ainda é um mito nós acreditarmos que depressão não tem cura, depressão tem cura, a depressão tem tratamento e cura. Depois da cura, a pessoa fica com muito medo de deprimir de novo. Por quê? Porque as pessoas que sentem depressão, elas ficam mais conscientes do que é uma depressão. Porque nós que nunca tivemos depressão, não temos essa consciência, né? Sim. Então, elas ficam mais conscientes. Então, assim, você tem esse medo até hoje? De ter reincidência? Tenho. Tenho. Só voltando um pouquinho na questão do André, ele me deu maior força. Ele falou, não, mãe, você tem que ir. Você tem que falar. Porque quantas pessoas, né, mamãe, pode estar passando por isso? Ou já passou e, de repente, se identifica com a sua fala, né, com toda a sua história. Então, eu falei, bom, então vamos lá. Eu estava assim, né, não sabia se aceitava o convite, né, que nós já conversamos sobre isso. Mas falei, não, vamos falar sobre, né, por que não? Mas eu tenho, sim, né, não a todo momento, lógico. Acho que
quando bateu mais forte foi há 3 anos atrás, quando, né, a minha mãe teve essa doença, né, um câncer, que em 15 dias a levou, né? Então, naquele momento, eu falava, eu não posso sentir, eu não quero sentir o que eu senti na gravidez, né? Novamente, não quero sentir essa dor, porque, como você disse, é uma doença, é físico. Eu sabia a dor que meu corpo sentia e eu não queria aquilo para mim de novo. Então, a gente refaz todo o processo, vai para a terapia. A terapia é uma coisa que a gente tem que nascer, vai para a terapia, morre e está fazendo terapia. Acabou, né? Porque isso ajuda, você vai caminhando, né? A pessoa profissional está preparada para te atender, né? Os profissionais, né? De verdade e tal, enfim. Mas eu tive medo, sim, dessa reincidência, né? Sorte que agora, sorte não, né? Por conta de todo esse cuidado que eu tive também, consciência. Não tive, né, a reincidência, doeu. Não é uma dor igual da dor da depressão. Então, é importante. Né? Tristeza é tristeza, depressão é depressão. Sim. Por mais triste que você estivesse, você não deprimiu. Não. Que são coisas distintas. Sim. Vanessa, em algum momento durante a gestação do André, você achou, por uma fração de segundo, talvez, que você não ia aguentar? Sim. Sem dúvida. Passava em vários momentos. Mas, quando esse pensamento vinha, eu já conseguia desconectar essa coisa ruim e trazer algo positivo. Eu tentava acreditar de alguma forma, né? Por mais duro que fosse, que estava sendo naquele momento, mas eu já fazia aquela virada de chave, né? Que foi algo que eu aprendi com você, inclusive, né? Que você me dizia. Passou um pensamento ruim, já joga um pensamento positivo. Bom no lugar. Bom no lugar. Isso funciona muito, né? Isso funciona muito. Então, sim, passou. Você sabe que tem uma técnica que a gente usa que é assim. Quando você está com medo de qualquer coisa, né? Então, estou com medo de perder o meu bebê. Imagine o seu bebê no prézinho. Imagine você indo na formatura dele de pré. Imagina o lugar, imagina a roupinha, imagina a escola, imagina a musiquinha que ele vai cantar. Porque aí você atravessa aquilo. É como se assim, eu já estou imaginando ele com 7 anos, então você atravessa. Isso de você tentar colocar um pensamento bom no lugar de um pensamento ruim é uma maneira de você tirar a força do pensamento ruim. Porque pensamento ruim, gente, a gente tem o tempo todo na cabeça. Sim. Né? O filho Realmente. vai viajar, você fala, ai, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Imagine você buscando ele. Sim. Eu vou abrir um negócio, será que vai dar certo? Imagine você comemorando 1 ano do negócio. Sim, Eu vou conquistando, casar, né? Será que vai dar tudo certo na festa? Imagine você na lua de mel, olhando as fotos. Então, sempre imagine o depois. Porque aí você pensa assim, isso aqui eu vou esquecer, esse ruim. Sim. Primeiro, porque medo todo mundo tem, né, Vanessa? A gente Sim. tem medo de tudo. Sim. Vanessa, em algum momento, enquanto você estava com depressão, você pensou que você poderia tirar a sua vida? Passou isso pela sua cabeça? Passou. E como é isso, Vanessa? No meu caso, né, olhando para trás, era meio que inconsciente. Eu não tinha consciência. Quando eu via, meu Deus, eu já estava, assim, de repente, que nem, por exemplo, na casa dos meus pais tinha uma sacada, né? Eu estava parada na frente da sacada. Aí, meus pais, de forma muito amorosa, chegava, me retirava de lá, enfim, coisas que você não tem, eu não tinha consciência. Controle, eu acho. Controle, acho que é essa palavra, isso. Quando passava, que eu retomava a consciência, eu falava, o que eu fui fazer lá? Né? Meu Deus, o que é isso? Né? Mas, assim, hoje é um assunto que eu conto, a maioria assim, das pessoas que convivem comigo sabem da história. Né? Eu acolho hoje, tenho muitos alunos que passam por isso, que já passaram, né? Então, esse lado do acolher, né, que você disse, é extremamente importante. Né? E tendo passado por aquilo, fica muito mais fácil de poder ajudar, né? Porque eu passei por aquela pessoa, né? Isso é importante. Por essa situação. Passou, ou seja, acaba, gente. Foi. Acaba, entendeu? Foi. Então, se você está passando, eu acho que trazer a Vanessa aqui é importante para isso, para dizer. Inclusive, a gente estava falando isso antes de começar. Acaba, gente. Acaba. Sim. Acaba. Exatamente. Vanessa, e como era essa questão das pessoas, por exemplo,
à sua volta, não pessoas tão íntimas, que a Vanessa tem uma família, gente, maravilhosa. Não essas pessoas tão íntimas e que te amam, mas as outras pessoas. Como eram as outras pessoas diante da sua depressão? O que você ouvia que mais te machucava do que te ajudava? As pessoas diziam, isso não é nada, você não deveria estar desse jeito, você tem uma família maravilhosa, você está gestando. Olha quantas mulheres gostariam de estar no seu lugar, gestando um bebê. E vamos fazer um parênteses? Né? Eu, na época, estava fazendo tratamento para engravidar. Sim. E eu nunca disse isso para você, né, Vanessa? Jamais. Nunca disse assim, eu que gostaria e não tô. Nunca. Você está pecando de estar com depressão, sendo que você está vivendo uma experiência. Jamais. Olha isso, gente. Olha as falas da Vanessa. Né? Então, você aí, que está com alguém próximo de você, com depressão, seja gestacional ou qualquer uma, olha isso, gente. Você dizer para uma pessoa doente, mas você tinha que estar feliz. Exato. Como se a doença fosse uma escolha, né, Vanessa? Sem dúvida. Ninguém escolhe, né? Estar doente. Principalmente uma doença dessa, Jamais, né? jamais, né? Mas ela tem saída, né? Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Ela tem saída. Só que, às vezes, vai faltar força para a pessoa tomar? Lógico que vai. Mas, assim, naquele segundo de consciência, use aquele segundo que você tenha de consciência para sair daquilo. Isso. Se eu viver, sei lá, meu dia tem 24 horas, se 30 minutos eu tiver consciência, são 30 minutos buscando sair daquilo. É fazer uma caminhada, é fazer atividade física, é tomar sol. Eu lembro que eu tomava horrores de sol. Eu tinha a pele até mais bronzeada. Porque, né, a médica, enfim, a gente lê, né? E falava, você precisa do sol. O sol é essa energia, né? É uma energia vital, o sol, né? A gente precisa do sol. Então, eu lembro assim que nos meus momentos de consciência, eu ia para o sol, eu fazia artesanato no sol. Eu lembro da minha mãe falando, sai desse sol, é meio-dia. E eu me colocava num lugar melhor, né? E eu falava, não, tá bom, mas eu fazia questão de estar. Daqui a pouco voltava, a gente tinha novas recaídas, né? E isso se estendeu, né? Por 9 meses, né? Sim. Eu acho uma coisa importante da gente dizer isso, que é as alternativas de saída. Olha o que a Vanessa disse lá atrás, que o irmão dela e a cunhada levaram ela para a terapia. Então, assim, às vezes você aí que está assistindo é essa ponte. Sem dúvida. É esse elo que vai pegar na mão da pessoa e vai falar, eu vou te ajudar. Né? E aí a pessoa, nessa meia hora que ela está melhor, ela segura na sua mão e vai. Sim. Porque a gente pensa... Eu acho engraçado isso, porque assim, eu tenho hipertensão. Nunca ouvi, Vanessa, ninguém dizendo para mim assim, mas você vai tomar remédio para sempre? Nossa, mas por que você não para com esse remédio? A sua pressão está boa. Eu nunca ouvi. Muito pelo contrário, eu ouço assim. Olha, depois que você é diagnosticada com pressão alta, você tem que tomar o seu remédio por toda a vida. Não fique sem o seu remédio. Esse remédio é muito importante para você. E a depressão é exatamente o oposto. Você começa a tomar remédio, aí você tem um dia melhor, alguém já diz. Quando que você vai parar com o remédio? Você precisa parar com esse medicamento. Exato. Esse medicamento vai te viciar, vai fazer mal para você. Exatamente. E, na verdade, as pessoas, quando se dirigiam a mim, não era nem a mim. Era ao bebê. Ao bebê. Né? Você está prejudicando ele. O bebê. Então, assim, eu não existia ali. Quem existia era o André. Nossa, isso é maravilhoso, essa né? sua fala. Essa sua fala é maravilhosa. Se esquecem que uma gestante são 2 pessoas. Exatamente. E não uma, que é o bebê. É. São 2, a mãe e o bebê. Mas esquecem que existe a mãe. Sim, e a gente faz até com as pessoas saudáveis, digamos assim, que estão gerando, né? Sim. Sempre se refere à criança. Eu vou Sim. visitar o bebê, né? Não, você vai visitar a mãe e o bebê, né? Como vocês estão, né? Sim. São falas que fazem uma diferença tão grande, né? Enorme, enorme. Mas, olha, a pessoa diz para... não só a gestante, mas a pessoa depressiva. Você vai parar de tomar o remédio quando? O médico disse que você vai parar o remédio quando? Mas você está tão bem. Se você continuar tomando esse remédio, você não vai conseguir sair desse remédio nunca. Gente, as pessoas fazem isso com todas as doenças mentais. Depressão, ansiedade, pânico, qualquer doença que seja mental.
as pessoas usam desse artifício. Até quando você vai tomar o remédio, mas você está bem? Agora, se você tem pressão alta, diabetes, qualquer doença física, que daí as pessoas acreditam que é físico, não vai ficar sem remédio, hein? Você não fica sem remédio, hein? Sim. Então, gente, olha o peso e a medida. Aí, grávida, você tem um adendo, que é esse remédio que você está tomando pode até estar te fazendo bem, mas está fazendo mal para o bebê. Ninguém entende que eles estão ligados, né, Vanessa? Sem dúvida. Que uma mãe gestante ou puerpério, que é o pós-nascimento, com depressão, os dois estão sofrendo aquilo. Sem dúvida. Né? Não, vocês não eram coisas separadas, né? Vocês eram juntos. Então, Sim. pensa, você estava se tratando para se tornar uma mãe melhor para o André. Sem dúvida. Né? E ninguém vê isso. Todo mundo vê que o fato de você estar tomando o remédio, você está fazendo um mal para o seu filho. E isso está errado. Uma mãe, uma gestante grávida, toma medicação para ela ficar bem e, consequentemente, uma mãe bem, nós temos um bebê bem. Uma puerpério bem, nós temos um bebê bem. Uma mãe, igual nós, né, mães de adolescente, bem, nós temos um adolescente bem. A mãe e o filho está interligado. E as pessoas separam isso. Sim. Não adianta, quando eu ouço mães falando assim, eu fiz sacrifícios pelo meu filho. Não, porque se foi sacrifício, seu filho entendeu como sacrifício. Você tem que fazer escolhas. Fez por amor, pelo seu filho. né? Você tem que fazer escolhas, porque aí o seu filho vai entender que foi escolha. Sim. Né? E não, eu tomei, sei lá, remédio, mas eu não queria, mas eu tomei por ele. Não! Você tomou por vocês. Vocês são uma coisa só. Sim. E aí o André nasceu. A depressão acabou imediatamente. Como é que foi isso, Vanessa? Eu senti como se algo tivesse, assim, saído de mim, né? Importante também. Mas... Por que é importante, gente? Deixa eu só fazer um parênteses. Porque, às vezes, a depressão gestacional ela está ligada com hormônios, com várias coisas, como mulheres que têm pressão alta gestacional ou diabetes gestacional. O bebê nasce e a mãe começa a voltar o corpo, a diabetes, a pressão alta e, às vezes, a depressão. Sim. E a mãe começa a voltar a se curar e em poucos meses, às vezes menos de um mês, 40 dias em média, mas em 20 dias você já vê mães que desenvolveram a depressão gestacional já sem a depressão. E você vê mães com pressão alta que é assim que o bebê nasce, a pressão dela já volta ao normal. Eu senti como se tivesse algo, né, saindo de mim. Não era real isso, porque eu sabia que tinha restos de coisas ali para serem tratadas, para serem resgatadas, né, para serem compreendidas, mas o meu encantamento com aquela criança era uma coisa assim. Eu fui visitar, Vanessa, visitar. Eu estava grávida. Estava grávida. Ganhei uma roupinha linda sua, inclusive, que eu tenho guardado até hoje, viu? Que você foi e é muito importante para mim, você sabe obrigada. disso. Já verbalizei isso 1000 vezes para você. Mas saiu, mas eu ficava encantada com aquele bebê, né? Então eu queria cuidar daquele bebê, eu cheirava. Foi assim mágico, né? Enfim, então, mas tinha restos, tanto é que eu continuei tratando, né? Continuo tratando até hoje. Às vezes dá um tempo, volta, porque eu acho que o processo da psicoterapia ele acaba sendo mais ou menos esse mesmo, esse movimento, né? Esse movimento você mesmo. vai, volta. É um movimento você de ondas. Sente a necessidade. É um movimento de ondas. Intensifica, né? Mas olha só, gente, o bebê nasceu, a Vanessa teve a sensação que a depressão estava indo embora. Exatamente. E aí a Vanessa, antes desse dia do parto, você tinha medo de não se vincular ao André? Ou de continuar com depressão no pós-parto? Não, medo de não me vincular não tinha. Que bom. Não tinha. Eu tinha uma necessidade de que ele fosse vinculado a mim. Entendeu? Eu acho que ao contrário. Eu estava totalmente vinculada a ele. Tanto é que eu lutei, né, com todas as forças que eu tinha,
para que ele nascesse bem, se sentisse amado, saudável, enfim. Mas eu tinha muito medo dele não se vincular a mim. Porque, afinal de contas, eu havia tomado medicamento, eu ficava brava, ficava triste, eu falava, ele não merece isso, né? Enfim. Você sabe que um dos medos da mãe, quando ela tem depressão gestacional, é do bebê não gostar dela? É? É. Porque ela primeiro que todas as mães já carregam culpas, mas elas acham que assim, olha o que eu passei, ele não vai gostar de mim. Porque ele estava esperando outra mãe. Ele Então, estava esperando uma mãe. procedeu, né? Ele estava esperando uma mãe que não adoecesse. Então, o maior medo é assim, e se ele não gostar de mim? E você sabe que daí, na chegada da adolescência, esse medo se reedita. Porque como o adolescente se afasta da mãe, a mãe que passou pela ou a pós ou a gestacional, e a pós, gente, é tão complicada quanto a gestacional, né? A mesma coisa, medicamento, tudo igual. E aí a mãe, ela cura e a criança vai. Quando a criança entra na adolescência, a criança começa a se afastar da mãe, o que é natural e importante, inclusive, né? É importante o seu filho fechar a porta do quarto, é importante o seu filho não te contar tudo, né? É importante. É que nós mães falamos, eu não imaginava que seria assim. Não, é importante para o desenvolvimento dele. É muito importante. E aí essa pequena distância reedita o medo. Aí a mãe fala, ai, meu Deus, será que ele não vai, que ele está se afastando, se perdendo de mim? Será que eu estou perdendo ele? E a mãe que passou pela depressão se reedita essa dor. Potencializa, né? Potencializa essa dor. Sim. A mãe fica com medo. A mãe fica com medo de contar para o filho que teve a depressão. A mãe tem medo desse filho achar que, olha, eu não fui boa mãe o suficiente. Entendeu? Então, Sim. a mãe, ela carrega um monte de medo. Todas as mães já carregam medos, mas diferentes. E quando o filho se casa ou sai de casa, a mãe reedita isso de novo. São fases. Entendeu? São fases, cortes, né? Que a mãe pensa assim, ai, meu Deus, agora, ele está passando por isso porque eu tive depressão gestacional ou porque eu tive depressão pós-parto. E muitas mães se sentem culpadas. Meu filho está, sei lá, não está me abraçando mais porque ele descobriu que eu tive depressão. Não, gente, não tem nada a ver, né? Eu acho que é importante a gente ter esse canal de liberdade, né, com essa criança, com esse adolescente. Eu não havia contado para o André porque a gente não teve a oportunidade. Mas quando aconteceu, foi algo tão natural, tanto é que ele falou, não, mãe, você tem que ir. Porque eu comentei com ele, eu falei, o que você acha? Você gostaria que eu fosse? Né? Porque é importante ele dar a opinião também. Porque por mais, com certeza. É a história dele não também. Não é um aval. Mas é a história dele. É a história dele. Concordo é a história plenamente. dele, né? Não, mamãe, vá sim, né? Tem que ir sim, né? Então, estamos aqui. Vanessa, e aí você teve uma segunda gestação. O que a depressão gestacional trouxe para a segunda gestação? A certeza de que eu não queria passar por aquilo de novo. Então, eu vivi aquela segunda gestação como se não houvesse amanhã, sabe? Curtindo, espaciando e trazendo o André para junto daquela barriga, assim. Eu tenho fotos lindíssimas da gente, assim, ele abraçado comigo. Você fez poucas fotos na gravidez do André. Eu me recordo de um dia você dizia assim, eu acho que eu não quero fazer essas fotos. Você fez com a Ana Paula, inclusive, não foi? Ela que acompanhou você? Sim. Isso, que eu me lembro que você... E eu ainda disse para você, faça, que um dia você vai olhar para trás. E eu amo aquelas fotos, acredita? Isso, então. E você faça, mas olha a importância, né? Nossa, então, do empurrão das pessoas ao redor, da sua cunhada estar junto e falar, não, eu vou com você fazer essas fotos, né? Mas olha isso, a Vanessa está dizendo que ela curtiu muito a segunda gestação. Então, às vezes, a mãe tem medo de ter a segunda gestação depois de uma primeira depressão. Sim. E a Vanessa está dizendo aqui que ela curtiu como muito, nunca, muito, né? muito. Como nunca a segunda gestação. Vanessa, e o que mais pesou assim na sua relação com os seus filhos, você ter tido depressão? O que você tirou, vamos pensar assim, de bom? Que, assim, por exemplo,
uma mãe que não teve depressão, talvez não tenha com o filho, por conta de ter tido depressão. O que saiu de positivo nisso? Eu acho que a importância de você se conectar com aquela criança, né? Então, assim, na primeira gestação, eu tinha consciência de tudo que eu estava passando, mas eu queria. Então, assim, eu buscava essa conexão, né? Com a vinda da Sofia, nessa segunda gestação, eu tinha consciência, então eu já tinha vivido um outro lado. Eu trouxe um lado positivo e integrava o André junto com aquela barriga, né? Então, eles são super unidos hoje, né? Eles têm, por exemplo, cada um seu lugar para dormir e tal, mas quando eu acordo, às vezes de madrugada, vou cobrir, tá um junto com o outro na mesma cama, né? Dormindo, acolhidos ali de tanto que eles têm essa coisa afetiva, né? É lindo de ver. E aí, às vezes a gente tem que tirar, passar a Sofia para a caminha dela, tal. E às vezes voltamos no mesmo dia, às vezes é o André que passa para a cama dela. Então, eles têm essa coisa, né, de estar ligados. Né? Mas essa intenção de você se conectar. Eu acho que essa palavra conexão, ela é assim, o divisor de águas ali. Porque eu vejo tantas mães que, muitas vezes, estão grávidas. Né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, né, sem citar nomes, ela diz... eu vou beber um pouquinho, eu vou fazer isso, né? Eu tinha assim aquele cuidado, imagina, porque como eu tomei o medicamento, né, e o álcool, tudo isso também não, eu queria ser impecável. Então, assim, eu curti muito em relação a fotos, eu tirei muita foto, eu expunha a minha barriga, eu andei com barriga de fora e botava roupa agarrada, porque eu queria que todo mundo visse que eu estava de barriga grávida, né? Assim, e foi muito gostoso, assim. Se eu pudesse assim, dar uma palavra ali para as pessoas que de repente passaram por isso e estão pensando na segunda gestação, é que são momentos diferentes. E se você quer uma gestação boa, você pode, né? Vá buscar esse equilíbrio, essa gestação saudável, né? Enfim, é possível, é possível. Ô, Vanessa, e a história, assim, ó, o André é de uma gravidez que você teve depressão e a Sofia não. E aí? Tem peso isso para você? Quando você olha para os dois? Você tem como se fosse um sentimento de dívida com o André? Sem dúvidas. Isso é importante. Sem dúvidas. Todas as mães me falam isso. Eu tenho sempre uma sensação, na hora que eu olho para ele, que eu não fui justa com ele. Sim. De que eu poderia ter feito de outro jeito. E não poderia, né? Mas ele diz, mamãe, tá tudo bem, mãe, não se preocupa com isso, não. Sabe, assim, falas muito acolhedoras. Então, assim, parece que desde a barriga, acredito que tenha acontecido isso, ele compreendeu a situação. Ele acolheu a minha dor, né? Porque ele viveu aquilo comigo. Com você. Né? Ele viveu aquilo comigo. Como se fossem uma coisa só. E quando ele fala isso, me gera aquele conforto. Falei, poxa, né, se ele está falando isso, que é a pessoa mais importante nesta situação, né, para esse momento, quem sou eu para não acolher essa fala dele, né? E, enfim, assim, ambos são crianças assim muito amorosas, né? Muito amorosas mesmo. São crianças que são compreensivas, eu acho assim. Tanto a Sofia, assim, ela tem 5 anos, vai fazer 6 anos, né? Tá naquela fase da birra, da manha, mas assim, quando você chega e você coloca o que precisa ser feito, te compreende. Eu não tenho aquele problema, nunca tive, nem com o André, nem com ela. A criança fazendo aquela manha, não que ela não vá fazer, ela vai, mas eu acho que é tudo tão mais tranquilo de contornar, porque eu fico pensando assim, o pior eu já passei. O que ficou lá atrás eu já passei, não tem nada pior, né? Assim, né? No sentido então, na verdade, de convivência assim, mesmo. A gente pode dizer que a depressão te trouxe uma mãe melhor. Mas, sem dúvida. Te fez uma mãe melhor. Sem dúvida. Eu acho que não só mãe, mas como profissional também, né? A depressão, ela me trouxe um resgate, né, daquela mulher, né? Aquela mulher que é bailarina, que adora dançar e que gosta de expor arte, gosta do movimento e não tem vergonha de falar e gosta de tomar frente das coisas, né? Eu estava acuada naquele momento de depressão, né? Que eu tive essa depressão.
E depois que tudo aquilo passa, e você identifica coisas que me levaram a essa depressão, eu falo, não, eu estou muito melhor hoje. Que bom que eu passei por isso, né? É até Olha só, gente. interessante Olha falar, só, né? a depressão fez precisei. da Vanessa uma mulher melhor. Sim. Né? Olha, uma depressão Me transformou. uma depressão bem conduzida, ou Sim. seja, tratada, Respaldada. respeitada, né? Respeitada. Ela está doente, precisa de tratamento e não de Deus, né? Não faltava Deus na vida da Vanessa. Sim. Vanessa sempre teve Deus na vida dela. Sempre. Não faltava, como é que fala? Quando fala que a pessoa está, você é mal agradecida, não faltava gratidão para a Vanessa, não faltava família para a Vanessa, nem família, não nem faltava amigos, nada. A Vanessa estava doente, então isso é muito importante. A depressão fez a Vanessa uma pessoa melhor, não porque a Vanessa era uma pessoa pior, porque a Vanessa atravessou a depressão amparada, acolhida, respaldada por todo o entorno dela. Então, olha a importância disso. Né? Isso é fundamental. Hoje, assim, quando eu percebo que, às vezes, tem algo que emocionalmente me cutuca ou me machuca, eu vou conversar. Eu vou trocar uma ideia com você, que é minha psicóloga, eu vou trocar ideia com a minha família, com amigos, o que você acha? Porque, às vezes, a gente tem uma ideia de algumas coisas, né? E, na hora que você chega e você expõe, a pessoa consegue desmistificar aquilo. E, às vezes, não é nada daquilo, né? Você fala, outro olhar, né, por uma situação. E aquilo, né? Agora, ficar guardando, ficar trazendo isso para dentro, eu acho que isso não é legal. Acho que a gente precisa levar, né, as situações, tratar. Vanessa, se você pudesse assim fazer um paralelo entre a depressão, a depressão gestacional que você teve e a mulher que você é hoje, vamos pensar assim, aquela Vanessa, como ela era, não a Vanessa antes da depressão, a Vanessa doente, como ela era, assim, ela estava frágil, ela estava amedrontada, ela estava como? E como isso como você olha para essa Vanessa hoje? Fazendo assim, vamos supor, você ia aconselhar, hoje você, Vanessa, iria aconselhar aquela Vanessa. Então, pensando que ela está com medo, que ela está se sentindo sozinha, que ela está achando que ela não vai dar conta, o que você diria para ela? Olha, eu era uma Vanessa apagada. Eu me sentia apagada. Longe das minhas raízes, mas quando eu falo raiz, não é raiz familiar, é aquela raiz daquilo longe que a do seu gente eu. do Longe meu do eu, seu eu. né? E eu acho que eu agradeço aquela Vanessa. Posso falar, olha, Vanessa, você realmente estava apagada, mas hoje você não é apagada, não, né? Aliás, às vezes precisa até diminuir, assim, porque, né? Eu acho que eu me tornei uma pessoa sensata, mais sensata. A sensatez, a depressão, acho que ela trouxe essa coisa de eu parar, falar, não, peraí, vamos analisar essa situação, né? Eu não preciso agradar a todos, né? Hoje eu tenho essa consciência de que eu não preciso agradar. Antes eu queria agradar, precisava agradar e aquilo me incomodava. Hoje não, né? Quem está comigo são pessoas que se identificam com quem eu sou, né? Com quem eu me tornei. Então, eu acho que eu agradeceria, mas diria para ela, saia de perto de mim, porque eu não quero você de volta. Sim, então eu gosto mais de quem eu sou hoje, sem então, dúvida. mas você é grata a ela? Sou. Tá vendo, gente? Vai passar. Vai passar, Vanessa? sem dúvida. Vai passar. Busque ser quem você é, isso, de vai verdade, passar, né? E assim, eu sempre falo que a depressão, não só a depressão, né, Vanessa? Qualquer doença. A pessoa está doente e a doença é uma tentativa de curá-la. Quem diz isso não sou eu, é Jung, gente. Então, a doença, ela vem normalmente para te levar para algo melhor. Então, você aí que está com depressão, não pense assim, essa depressão veio para acabar comigo. Não. Se Deus quiser te levar, Ele vai te levar. Ele vai te levar. Fique tranquila, não se preocupe com isso. Sim, então, a depressão, ela veio, às vezes, para te levar para um lugar melhor. Sim. Né? A Vanessa está dizendo aqui para nós, dando testemunho, que a depressão levou ela para uma maternidade melhor, para uma segunda gestação melhor e para uma Vanessa melhor. Sem melhor para quem? Para ela mesma. Para mim mesma, sim. Para ela mesma. Você consegue se imaginar sem ter tido aquela depressão, Vanessa? Acho que não, né? E sendo melhor para mim,
sem dúvida, eu sou melhor para qualquer pessoa que vai ter contato comigo, Que né? está à sua volta. Quer seja meus filhos, meu esposo, minha família, meus amigos, meus alunos, né? Então, e eu sempre conto a minha história. Acho que a maioria das pessoas que se relacionam comigo, né, com frequência, sabem da minha história. E eles gostam de ouvir, sabe? Querem ouvir. Mas o que você fez? Porque eu sinto que muitas vezes estão passando por situações, não digo iguais, Similares. mas similares. Muita gente, por isso que eu trouxe né? a Vanessa aqui. E assim, e muitas vezes esconde, acho que na grande maioria, né? Esconde. Tem vergonha, Por causa do esconde. julgamento, né? Mas não precisa. É algo assim que vai passar. Né? Você é humano, você é dotado de defeitos, assim como todos, de qualidades, de potencialidades, né? Então usa essa potencialidade, porque a gente sabe quem a gente é internamente, né? Lá dentro. A gente sabe o que a gente pode. E a gente sabe também a nossa fragilidade, né? Então se apega nessa potência que cada um tem dentro e vai para frente. Isso, né? isso. A potência que cada um tem, né? Se segura nos seus e vai. E vai. Ô, Vanessa, se o André estivesse aqui, o que você diria para ele? Agora, vamos imaginar que essa câmera é o André. O que você diria para ele? Eu diria, André. Eu vou me emocionar. Porque eu sempre vou me emocionar falando dele. Assim, acho que em todas as gerações, reencarnações, se isso existia ou não, mas eu quero ele na minha vida. Ele é, assim, o meu ponto de equilíbrio, de amor, né? Assim como a Sofia também. Acho que os dois, assim, são aquele complemento, né, que a minha vida tem. Meu marido, que é maravilhoso, né? Minha família, que eu falo que eu sou grata. Mas eu diria para ele, obrigada, filho, por você ter me escolhido, por você ter vindo. E conte comigo, sempre, para sempre. Nesse plano ou em outro, sempre estaremos juntos, te amando e te respeitando, nessa vida e em outras, se a gente tiver. Que lindo. Então, a pergunta é, Vanessa, está tudo bem ou quase? Está tudo ótimo. Gente, obrigada, Vanessa. Muito obrigada por sua presença aqui. Eu fiquei muito feliz, principalmente por ser um assunto tão delicado, né? Um assunto tão interno, né? Tão pessoal, tão íntimo a gente compartilhar. Porque, igual você disse, você compartilha com as pessoas que estão próximas, mas aqui você está compartilhando com gente que talvez nem te conheça. Então, muito obrigada pela sua generosidade de partilhar isso com a gente, de confiar em partilhar isso com a gente. Eu fico imensamente grata. E muito obrigada para você que está aí, que assistiu a gente. Eu vou repostar muito nas minhas redes sociais, porque eu acho que é um assunto muito importante. E eu acho muito importante essa fala da Vanessa. Vai passar. Eu agradeço também a oportunidade, né, que você me deu. Eu acho que acabou também, assim, se tinha algum restinho de receio sobre o assunto, acho que esse restinho foi embora, né? A gente rompeu mais essa barreira. Né? E eu acho que a vida é isso, é a gente rompendo as barreiras e vai seguindo, vai fazendo aquilo que você ama, acredite em você, em quem você é, e só vai. Isso aí. Obrigada. Gente, um beijo grande. Vanessa, um beijo grande. Obrigada. Você que está aí assistindo, cada 15 dias tem um novo episódio. E eu espero trazer mães maravilhosas aqui para contar histórias maravilhosas, filhos maravilhosos para contar histórias maravilhosas. Um beijo enorme. Obrigada.